Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio feita ontem à noite e que foi divulgado por 200 emissoras na manhã desta quarta-feira. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia! Vocês estão lembrados que o Congresso Nacional aprovou uma lei de licenciamento ambiental que remove todo aquele woke de maluquice ambiental, né, e que vinha entravando a atividade produtiva do Brasil. Parece uma doença, né? Ferrogrão, por exemplo, parada, porque está num cantinho lá de uma reserva indígena. Está cheio de coisa maluca aí. Mas aí Lula, né, sendo fiel aos seus ambientalistas, fez um monte de vetos que serão apreciados amanhã, quinta-feira, em reunião conjunta do Congresso Nacional. E está havendo uma mobilização de todo mundo que trabalha, que produz, que dá emprego, que paga imposto, que sustenta esse país, que produz alimentos, né, para derrubar esses vetos que entravam a produção. Entravam em toda parte, não é só na produção agrícola, pecuária, né? Entrava na abertura de ferrovias necessárias, entrava na mineração deste país, entrava, enfim, na tentativa de o país ter riqueza e, com isso, ter uma melhor qualidade de vida. Afinal, em toda a natureza, desculpa, pode parecer algo... O rei da natureza é o gênero humano. O gênero humano tem inteligência, raciocínio, né? Usa a natureza como primeiro dos fatores para produzir riqueza. Quem quer que aprenda rudimentos de economia sabe disso. E os deputados e senadores sabem também. Tem coisas incríveis, né? Eu vejo agora em manifestações sobre essa COP30, falando sobre a necessidade de reverter as condições climáticas. Meu Deus, mas se o Sol não está envolvido, não vão conseguir. É muita arrogância do gênero humano, que ocupa 6% do planeta Terra em atividade produtiva, achar que resolve isso, né? Mais ou menos explosões do Sol esquentam mais ou menos as águas dos oceanos, que são a imensa maioria. Isso influencia a formação de nuvens, de umidade, de ventos, o clima da Terra, que é cíclico, porque são cíclicas as explosões solares. Mas vamos mudar de assunto, porque tem mais um caso aí, né? Só queria comentar, né? Duas condições. Eu tenho falado aqui do acordo lá no Oriente Médio, que eu sou muito cético. Como jornalista, eu tenho que ser cético, eu não posso ser ingênuo, porque se o Hamas está participando do acordo, não vai dar certo. Se fosse a Organização para a Libertação da Palestina, que já recebeu o Prêmio Nobel da Paz por reconhecer Israel e os direitos de Israel sobre Jerusalém, por exemplo, né, que os xiitas não aceitam. Xiitas queriam Samaria, queriam Judeia, né? Não tem como, tem um Velho Testamento aí a comprovar, né, a questão de Israel lá. Bom, mas enfim, o Hamas entregar as armas, eu duvido. Já teve entreveiro ontem. Os soldados israelenses tiveram que atirar num grupo que estava invadindo já.
ou eles vão esconder as armas. E o Trump disse que vai lá, se não entregarem, vamos tirar. E eles devem imaginar como. Então, esse é um caso. O outro caso é, de novo, essa história de prender Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. O Lindbergh Farias e uma deputada, acho que é Thalita, Talíria Petroni, do PSOL, pedindo a prisão dos dois. O Paulo Gonet disse, olha, vocês não são parte legítima para isso. Vocês não fazem parte de Polícia Federal, Delegacia de Polícia, promotor público, para entrar pedindo prisão de deputado. E o mais vergonhoso disso é que 2 deputados parecem que não leram o artigo mais importante para um parlamentar, que é o 53 da Constituição. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras. O que Eduardo fez lá na companhia do Paulo Figueiredo seria crime de opinião. Mas a denúncia do Paulo Gonet diz que é crime de coação. Estavam coagindo o governo dos Estados Unidos, maior potência do mundo, a coagir o Supremo para não condenar Bolsonaro. E Bolsonaro estava nesse inquérito. Por isso foi decretada uma prisão preventiva para ele, domiciliar. Só que ele saiu do inquérito, mas a prisão continua. São milagres que só um livro de Franz Kafka, como O Processo, seriam capazes de descrever para as gerações futuras e para as faculdades de Direito. De Brasília, Alexandre Garcia.